Olá, meu nome é Jaquenice Pereira, estou no quinto período de curso de Pedagogia e vim trazer hoje um breve relato sobre o meu estágio supervisionado na educação infantil. O estágio ele foi realizado na creche, numa pré-escola, que tem como nome SEMEI Professora Udima Porto de Souza. Está localizado na rua Geraldo Monteiro, no bairro Santa Amaro, o número 755, no zona urbana de Montes Claros. E aqui eu trouxe uma imagem da entrada do SEMEI para que vocês possam estar conhecendo também um pouco. O objetivo geral é proporcionar ao estudante a oportunidade de reflexão sobre a realidade educacional da educação infantil e da observação em situações concretas do sistema educacional, procurando articular o conhecimento adquirido ao longo do curso à prática educacional, visando o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à formação de profissionais. Então, esses são o objetivo geral de um estágio, da realização de um estágio. A carga horária do estágio foi de 60 horas, sendo realizado no período de 11/3 a 20/3 do ano 2025, no turno vespertino, e no qual fiquei e lecionei na turma do primeiro período. Nesse estágio, o estagiário pode exercer na prática, né, lecionando o total de 15 horas, ou seja, foram 3 planos de aula ao total. Qual é a importância do estágio? O estágio é importante para a formação do professor, devido proporcionar uma experiência prática, que complementa o aprendizagem teórico obtido na universidade. Ou seja, você aprende na universidade e você coloca em prática na sala de aula. Vygotsky, em 1991, ele defende a prática do estágio enquanto um processo para além do estagiário em campo, apenas para observação passiva, mas como um campo de estudos que potencializa o conhecimento do sujeito. O histórico da universidade. O SEMEI, professora Udima Porto de Souza, foi inaugurado como a Escola Infantil Santa Rafaela em 1999. Os trabalhadores, os funcionários da escola, os professores, a direção, eles realizavam esse serviço voluntariamente e então sem nenhuma remuneração, como um serviço social mesmo para atender à demanda ali da sociedade. Em 2019, com um grande aumento das crianças, né, no número das crianças, e para atender, para evitar também que os alunos estivessem atravessando uma rodovia, porque esse SEMEI ele atendia tanto o bairro Santa Rafaela quanto o bairro Santa Amaro, que fica entre uma rodovia federal. E aí, com essa grande demanda, foi criado um anexo no bairro Santa Rafaela. Então, tinha a sede no bairro no Santa Amaro, no Santa Rafaela, e criou no bairro Santa Amaro esse anexo. E nesse anexo, o bairro do bairro Santa Amaro, ele tinha apenas 2 turmas. E hoje, atualmente, ele tem 8 turmas, e aí atende 8 turmas de manhã e 8 turmas à tarde. E com o crescer do bairro, com o desenvolvimento do bairro, precisou desvincular o SEMEI Santa Rafaela. E aí, o SEMEI Santa Rafaela ficou no bairro Santa Rafaela, e aí desvinculou, e aí, no lugar que era um anexo, foi instituído um SEMEI, no bairro Santa Amaro, que é o SEMEI Professora Udima Porto de Souza. E ele tem esse nome porque ele homenageou a professora que começou o trabalho, né, esse trabalho voluntário aí, e trabalhou arduamente na concretização do SEMEI nessa localidade. Atualmente, esse SEMEI atende os turnos matutino, atende 60 crianças, e no turno vespertino, 80 crianças. Ao total de 140 crianças. Esse SEMEI, hoje, ele tem um turno integral, que estão matriculadas 32 crianças, ou seja, as crianças elas entram na escola de 7 horas e ficam até às 5.
possibilitando aí um avanço, um desenvolvimento também financeiro para a comunidade, para a família, porque as mães conseguem deixar suas crianças nessa escola a partir de 2 anos de idade e elas conseguem arrumar um serviço no qual não precisa estar pagando para alguém ficar com essas crianças. A própria a escola, ela fica com esse quesito também social. E são atendidas aí 32 crianças. Elas são beneficiadas com a segurança, uma alimentação de qualidade, na qual a família pode trabalhar tranquilamente, sabendo que a criança está muito bem assistida. No tempo integral, as crianças elas têm o de jejum, elas chegam a ter o de jejum. Posteriormente, elas têm o lanche, que é por volta de 9h30. Depois elas têm o almoço, que é às 11, 11h30. E também elas tomam banho e aí tem a hora da soneca. E no contraturno, as crianças, elas também desenvolvem atividades lúdicas, atividades de interação uns com os outros. A estrutura da escola. A escola hoje ela tem 8 salas de aula, ela tem uma sala de vídeo, que tem televisão, os alunos assistem sobre assuntos relacionados às aulas. Tem uma brinquedoteca, tem uma sala bem espaçosa, onde que esses alunos dormem, possui colchonetes, possui um espaço bem aconchegante para eles. Tem um pátio, tem um local da recreação com bastante brinquedos, o refeitório é todo adaptado para essas crianças. Os banheiros também são adaptados, né, para o tamanho das crianças. Tem chuveiro, onde as crianças também tomam banho. Tem a sala dos professores, a secretaria, a sala da direção é junto com a secretaria e ainda temos o espaço da cantina. Todos esses espaços, esses locais atendem à necessidade que os alunos precisam. Aqui tem algumas imagens, né? O refeitório, vocês podem perceber que as mesas são da altura, as cadeiras são da altura das crianças. Tem essa casinha que eles brincam também. O banheiro tem essas adaptações para que as crianças possam fazer a sua higiene. As salas são bem espaçosas, são bem aconchegantes também. E um espaço muito agradável. Aqui é a parte de fora também, na primeira imagem, podem perceber os brinquedos, as crianças participam do lúdico. Tem a entrada, né, do CMEI, umas pinturas. Depois vocês podem perceber aí o refeitório. E na outra imagem, as crianças fazendo as suas refeições aí diariamente. O desenvolvimento dos planos de aula. Os planos de aula foi desenvolvido levando em consideração um projeto que estava sendo trabalhado na escola. Esse projeto ele tem o tema Manu e o Segredo da Caixinha, que é um livro da Marismar Borém, no qual esse livro explora a importância das memórias familiares e dos pequenos tesouros emocionais que carregamos ao longo da vida. Então, todos os planos de aula foram desenvolvidos nesse tema que estava sendo trabalhado. Esse é o livro, né, trabalhado nos planos de aula. A história gira em torno de Manu, que é uma menina curiosa, que guarda algo especial dentro de uma caixinha. E é um segredo que tem um significado profundo para ela. E ao longo da narrativa, Manu descobre que os segredos não envelhecem e que cada objeto dentro da caixinha carrega lembranças e histórias que conectam gerações. O livro ele aborda o tema de afeto, pertencimento, valorização das tradicionais familiares, incentivando os leitores a refletir sobre suas próprias memórias e a importância de preservar momentos especiais. Aqui foram algumas atividades desenvolvidas com os alunos. Essa atividade que tem alguns brinquedos, né, coloridos, foram para despertar nos alunos aí a coordenação motora e pode perceber que também tem os alunos já começando a escrever, né, os seus nomes, brincando, tudo muito lúdico que realiza nessa fase. Aqui mais algumas atividades, tem o cantinho da leitura, né? Tem a codificação,
a quantidade, né, o número e a quantidade de florzinhas que cada aluno corresponde. No outro tem eu lecionando para os alunos, e a gente optou em trabalhar com as mesas dessa forma para possibilitar aí uma interação melhor entre os colegas, para que os colegas aprendam a respeitar uns aos outros, os limites do outro também. Aqui for outra atividade que é bloquinhos de montar, isso desenvolve a coordenação motora dos alunos, fazendo com que eles também consigam compartilhar e dividir os seus brinquedos com os outros colegas. Aqui tem um aluno mostrando os números, né? Em uma determinada imagem. Os outros foi o cantinho da leitura, no qual eles estavam lendo as imagens, né? E aí eles teriam que recontar a história. É um momento muito importante no desenvolvimento aí da criança. Esse aqui foi uma aula diferente, banho de mangueira, e foi muito interessante porque eu pude participar dessa aula, vendo aí a interação dos alunos, a alegria e a satisfação dos alunos também em estar realizando uma aula aí que saia do modo tradicional e no qual eles podem brincar, aprender brincando também. O tempo integral, eu deixei reservado uma parte, né? Participei ativamente do tempo integral, algumas horas. É muito desafiador, uma vez que são crianças muito pequenas, são crianças tinha uma criança de 1 ano e 10 meses, e aí tem as imagens no qual a gente precisa colocar eles para dormir literalmente, né? E às vezes eles vêm com essa cultura de não querer dormir na casa, e aí isso vai atrapalhar no contraturno, né? No qual eles teriam que ir para a sala de aula. Então, foi muito desafiador. Tem crianças especiais, né? Que às vezes não são medicadas. Então, esses são alguns entraves que existem na profissão e que acabei passando por essa situação também. Mas muito gratificante, né? Colocar as crianças ali para dormir, cuidar da higiene, da alimentação. Então, assim, foi muito desafiador, mas foi também muito gratificante. Esse cartãozinho eu fiz para a professora, para a supervisora e para a diretora da escola, né? Agradecendo elas por me fazer parte do processo de aprendizagem, né? E lembrando que eu fui muito bem acolhida por todas elas. E para as crianças, na imagem ao lado, eu fiz uma ponteira de lápis e estava trabalhando as emoções. Fiz a ponteira de lápis no intuito de trazer a memória, à tona, a questão do livro, né? Porque o livro também trabalha muitas emoções. E aí eu quis fazer essa ponteira, porque ela demonstra todas as emoções que as crianças estão passando, né? Então foi trabalhar também, teve no plano de aula uma atividade dessa, e aí eu aproveitei e trouxe para as crianças essa lembrancinha, tá? Agradeço a todos, espero que vocês tenham aprendido também com o meu estágio. Obrigada.